Senhoras e senhores, acabei de assistir todos os episódios do live action de One Piece. E mesmo que eu tenha prometido a mim mesmo que ia descansar e depois falar sobre o live action de One Piece pra vocês pela manhã, eu deveria saber que isso simplesmente não aconteceu. E precisamos discutir sobre essa série, vendo se ela acabou sendo uma decepção, provando assim que os live action não funcionam para os animes, ou se de alguma forma realmente conseguiu corresponder às expectativas e romper com as maldições do live action de uma vez por todas. Então no vídeo de hoje nós vamos ver a revisão completa da série de One Piece. Por isso vamos ver todos os detalhes que esse live action nos mostra. Galera, estou ligado que vocês gostam de One Piece, então já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre One Piece. Mas galera, é claro que se você ainda não assistiu aos 8 episódios, esteja ciente que há spoilers nesse vídeo. Você já foi avisado, então bora pro conteúdo. E começamos com o primeiro episódio, talvez o mais crucial, porque, convenhamos, se você não gostar do episódio piloto, provavelmente você não continuará assistindo a série, né? Tô certo? Então, como o primeiro episódio se saiu, acho que logo de cara, com a primeira sequência da abertura, eu pessoalmente soltei um suspiro de alívio, digamos assim. E mesmo que ainda houvesse muito pela frente, eu sabia que pelo menos em termos visuais e musicais, a série não decepcionaria, o que, considerando todas as coisas que ainda poderiam dar errado, foi uma vitória muito importante, eu diria. E galera, a animação realmente fantástica aqui, seguida por um belo e longo plano sequência direto para Logital, onde é claro, começamos com a execução de Gold Roger, assim como no mangá e no anime. E na verdade, Garp me surpreendeu ao falar com um sotaque escocês bem carregado logo de cara. E eu não esperava que seu personagem desempenhasse um papel tão significativo nesta série. Agora, é claro, já vimos grande parte dessa sequência no trailer, mas ainda algumas coisas que me chamaram a atenção logo de cara. A primeira delas é que, graças a Deus, que eles corrigiram a graduação de cores de toda a série, né? A propósito, como nos trailers, tudo ainda parece muito limpo e falso. Mas claramente houve muita pós-produção e polimento nos bastidores, porque a série inteira agora tem um visual dessaturado, realmente agradável, com muito caráter. E eles claramente também adicionaram algum tipo de fumaça, neblina e outros elementos visuais para conectar tudo na cena. E na verdade esse era um dos meus maiores medos ao entrar para ver a série. E eles tiveram a sorte de acertar também nesta cena em particular. Mas também, em toda a série, as músicas estavam simplesmente perfeitas. Muitas faixas obviamente inspiradas e misturadas com a trilha oficial de One Piece. Por exemplo, ouvimos Bing-Sak durante o flashback de Luffy com o Shanks, mas também várias músicas originais que ainda foram muito bem inspiradas pelos personagens que incluíram. Por exemplo, uma melodia estilo jazz francês no Baratie, ou o tema espanhol na cena com Mihawk, que é meio como se fosse uma pequena referência a ele ser baseado em um conquistador espanhol, né? Mas galera, de qualquer forma, o que também ficou muito claro nos primeiros 3 minutos de assistir ao live action de One Piece é que ele é brutal. Logo no primeiro episódio, temos a execução de Rogers de maneira bastante sombria. Além disso, vemos Alvida esmagando a cabeça de alguém com seu porrete e Zoro cortando o Mr. Seven, um agente da Baroque World, ao meio, o que de maneira geral cria uma estranha mistura de seriedade sangrenta. Mas também comédia leve com o visual dos muitos personagens excêntricos de One Piece que conhecemos e amamos, o que parece um pouco bizarro, né? Mas, seriamente, é exatamente o que eu pessoalmente estava esperando, mantendo o lado divertido da série, mas também ainda atraindo o público adulto e tornando as coisas um pouco mais maduras. Embora eu não esperasse, né, que as coisas fossem tão maduras a ponto de vermos o Helmeppo, o filho do Machadão, completamente nu, brincando com sua espada. Ok, mas voltando às lutas, as batalhas e coreografias ao longo da série também foram incrivelmente bem feitas. Um destaque para mim, pessoalmente, foi a parceria entre o Sanji e Zoro no último episódio. E é claro, a recriação perfeita da luta entre Zoro e Mihawk. Igualzinho ao anime. Mas é claro, só porque foi igualzinho não quer dizer que os efeitos especiais foram top de linha. Mas já vamos falar sobre isso também, né? Porque, na verdade, falando de elementos visuais, né, os efeitos especiais na série foram realmente espetaculares. Em alguns momentos, o CGI do Bug e do Rei do Mar estavam incrivelmente bem feitas e, no geral, houve uma ótima mistura e equilíbrio entre efeitos físicos e digitais sendo usados. Bom, galera, e falando do CGI, né, dessa luta com Mihawk, duas exceções notáveis a isso, no entanto, que se destacaram de forma estranha foram quando as espadas de Zoro se quebraram após seu confronto com Mihawk.
parecendo realmente um CGI terrivelmente ruim. E a última foi quando pegando fogo em sua luta com o Usopp, onde parece que eles montaram um manequim e colocaram fogo nele e de repente ele tombou na direção errada. E galera, outra coisa que eu achei consideravelmente ótima durante todo o programa foram as locações e ilhas. Quer dizer, Logital simplesmente parecia insana. A vila de Fuchsia também parecia perfeita. O mesmo vale para a base da marinha e a vila de Syrup. E o mais importante, o programa realmente conseguiu dar vida a esses lugares, como esta pequena cena aqui, e a sala dentro da base da marinha de Morgan no primeiro episódio, preenchendo realmente esses locais com vida, na minha opinião. E realmente a única exceção a isso para mim foi a cidade natal de Nami, Kokoyashi, nos 2 últimos episódios, né? Porque mesmo que todos esses locais tenham uma abordagem única e fresca, a cidade natal de Nami meio que perdeu a sensação de uma pequena vila no paraíso que está secretamente sendo atormentada por Arlong. Quero dizer, seja lá o que for isso, é um pouco rural demais para mim. Mas falando das mudanças na ilha em geral, você provavelmente também notou que, no geral, o mundo de One Piece foi modernizado um pouco nesta série, né? Porque se a gente for parar pra ver, com o bar na festa do flashback de Luffy, tem luzes neon lá. A eletricidade, né, parece ser algo comum nesta versão do mundo de One Piece. E muito dos trajes na série são como roupas modernas do dia a dia, se você for parar pra perceber. Agora, pessoalmente, estou um pouco dividido sobre essa decisão, para ser completamente honesto com você. Porque, por um lado, eu realmente gosto da estética geral que eles estavam indo buscar aqui. Além disso, na verdade, existe uma grande variedade de níveis tecnológicos no mangá de One Piece também. Mas, ao mesmo tempo, parte do charme, né, da tecnologia, da história original, para mim, é que a maioria dos lugares do mundo de One Piece está meio presa em uma era pré-industrializada. No máximo, uma era de industrialização média, onde apenas alguns lugares únicos na Grand Line realmente têm acesso a qualquer tipo de tecnologia avançada. Com talvez a exceção do governo mundial, é claro, que na verdade usa sua vantagem tecnológica e conhecimento para governar o resto do mundo. Mas novamente, esteticamente, é uma abordagem realmente legal do mundo aqui, e eu provavelmente posso me acostumar com isso. E falando do flashback de infância de Luffy, na verdade tenho sentimentos bem divididos aqui e começarei com o negativo desta vez. Agora, pessoalmente, eu realmente não compro nem Shanks e nem seu primeiro oficial, que é o Ben Beckman, aqui nessa cena. E quanto a ele, né, o Ben Beckman, nada contra o ator, mas esse é um dos poucos elencos realmente ruins na série, na minha opinião. Porque, pô, o Ben Beckman, pô, ele é fortão, musculoso, assim, sabe, no anime. E ali ele tá, não, ali ele tá gordo, acabado e tudo mais. E no anime ele não tá acabado, no anime ele tá, pô, parrudão, assim, pronto pra brigar, tá ligado? Quanto a Shanks, galera, quero dizer que o ator, na verdade, acho que se parece bastante com o Shanks e também fez um ótimo trabalho ao retratá-lo. Apenas o figurino dele, eu acho, estava meio fora, como o chapéu de palha é apenas muito pequeno e não parece tão desgastado como deveria ser depois de ter sido passado para ele por Rogers, né? Agora, é claro, eu absolutamente adorei o Shanks fazendo o seu gesto de arma de dedo em direção ao bandido da montanha e depois Lokiro realmente disparando os tiros. Isso foi bem legal, para dizer o mínimo, né? E além disso, a cena final de Shanks, que eles copiaram perfeitamente do anime, também foi muito bem feito. E isso não tem nada a ver com o Shanks em si, mas a maneira como mostraram seu haki do rei para afastar o grande rei do mar é um pouco decepcionante, achei. Quero dizer, eu também não tenho certeza se você sentiu isso. Eu só acho que poderia ter tido muito mais poder e gravidade visualmente, mas talvez também em termos de som. E ao lado de Shanks e Ben Beckman, pessoalmente também achei que a representação do Luffy criança aqui meio que perdeu o alvo, honestamente. Porque em vez de ser teimoso e pouco irritante, se formos honestos como no anime, esta versão de Luffy é muito menos alegre e pareceu um pouco mais um chorão. Bom, galera, dito isso, pessoalmente, acho que os flashbacks foram realmente uma das melhores partes de toda a temporada. Todos eles foram mantidos extremamente fiéis aos materiais originais e todos eles tiveram pelo menos o mesmo nível de impacto emocional que no anime. E serei sincero, alguns deles até superaram o original para mim. Quero dizer, ver o Usopp perdendo sua mãe novamente enquanto seu pai está festejando com o Shanks realmente me fez chorar vendo isso acontecer com uma criança de verdade. Bom, galera, vamos falar do que torna o Zoro legal, né? Não porque ele diz coisas legais e não chora, é porque Zoro é alguém que acredita tão firmemente em sua própria força, mas também no caminho que escolheu
como espadachim que não se importa com o que as pessoas que ele não se importa pensam, entendeu? Pense nele agora, isso é legal. E quando ele realmente se importa, isso dá profundidade ao seu personagem, como chorar depois de ser derrotado por Mihawk e jurar lealdade a Luffy, o futuro rei dos piratas. E quero dizer, nessa cena, na ação do live action, foi apenas uma sombra completa do original no mangá, né? Porque, pô, cara, nessa cena que ele chora e tudo mais, e fala, né, com o Luffy e faz o juramento ao Luffy, eu achei que poderia ter muito mais choro ali da parte do ator, né, e da parte da produção também, porque, pô, no anime, se tu for parar pra ver, o Zoro, mano, quase cria um novo oceano ali, de tanto que ele chorou ali no anime, né? E no live action poderia ter tido mais sangue e também choro, né? Pelo menos na minha opinião, ali nessa cena do Mihawk, né? Poderia ter mais sangue e choro nessa cena, né? Porque, pô, parece que o Zoro, quando levou o corte, parecendo que ele pareceu que já tava seco o sangue, também já tava meio que cicatrizando, tá ligado? Então acho que poderia ter mais sangue e choro nessa cena. E galera, agora vamos falar sobre as diferenças na história do Zoro. Porque, claro, o Zoro original está sendo resgatado pelo Luffy no último segundo e decide se dedicar a ex-capitão desajeitado aqui. Também completamente riscado do live action, Luffy o desamarra. Depois sai e depois eles lutam contra o Morgan juntos. No mangá, Zoro decide ser amarrado por um mês, e a propósito não uma semana. E no mangá, né, ele faz isso pra proteger uma menina. E no live action sim, ele protege a garota e depois permite que o amarrem no quintal basicamente sem motivo algum, né? E galera, além disso sim, Zoro no anime é muito mais implacável do que Luffy e está disposto a matar, eu acho. Mas esse Zoro que temos é simplesmente insano, como simplesmente cortar as pessoas ao meio. E ele realmente diz que quer matar o Mihawk, como se matar o Mihawk fosse necessário para o sonho do Zoro. Mas galera, na minha opinião, vou ser bem sincero, até no live action, o Zoro é muito brabo. Bom, eu não estou dizendo que Zoro nunca mataria Mihawk no mangá, mas claramente seu objetivo é tentar vencê-lo em um duelo de habilidade para tornar seu título não matando o Mihawk. Então realmente toda essa coisa, né, de eu não rio porque eu sou muito legal, para mim parece alguém que está transbordando de insegurança e não como o personagem mais legal do mundo, que não se importa com nada além de seus amigos. Bom galera, agora o Sanji, por outro lado, as cenas com ele no Baratie e com o Zeff foram perfeitas, e assim como no mangá, uma vez que ele se junta à tripulação, sua química com o restante do Chapéu de Palha é simplesmente fora do comum. Bom, agora saindo um pouquinho dos personagens, vamos falar sobre as mudanças significativas na adaptação. Porque o que agora realmente me leva a outro grande ponto que será tão controverso nesta adaptação, acho é que eles acabaram mudando muito, e quero dizer muito mais do que eu jamais havia antecipado. Temos mais Bug, que foi sem dúvida para mim o destaque desta temporada. Incrivelmente bem feito. Primeiro, tornando aterrorizante e depois dando a ele essa reviravolta cômica que todos realmente queriam. Mas também há um monte de coisas que achei que não eram realmente necessárias de mudar e que apenas tiraram um pouco de minha experiência aqui. E pessoal, antes de mais nada, tivemos não um, mas 2 episódios inteiros de um tipo de coisas de terror adolescentes no estilo Fred Krueger, dentro da mansão da Vila de Sirup. Quero dizer, não me interpretem mal, Kuro foi retratado de forma fantástica, eu acho. Mas eu acho que todo esse arco da Vila de Usopp poderia ter sido feito em cerca de 30 minutos, não 120. Que além disso, em vez de Usopp realmente salvar sua vila e ser um herói, ele não faz nada em seu próprio arco aqui. Em vez disso, Nami e Kaia meio que ficam com todas as partes emocionais. E embora Zoro tenha um ótimo flashback, como todos os outros, ele foi colocado de forma estranha em uma batalha de 30 minutos estranhamente exagerada, tentando sair de um buraco, sabe, em vez de guardar esse flashback para quando realmente fizer sentido. Como em seu confronto com Mihawk, né, sei lá. Eu acho que se eles pegassem esse flashback da infância de Zoro e colocassem na cena que tivesse com o Mihawk, eu acho que ia ficar bem melhor do que colocando essa cena, né, mostrando ele saindo de um poço. Bom, e galera, além disso, sinto que o programa realmente perdeu a oportunidade de construir um verdadeiro suspense e mistério para a audiência às vezes. Por exemplo, mesmo sem saber nada sobre One Piece, era tão óbvio que Kuro era o vilão. Tipo, 5 minutos no episódio, da mesma forma, mais tarde, Nami traindo o Chapéu de Palha e se revelando como parte da tripulação de Arlong poderia ser um momento de choque tão incrível para os novos fãs. Em vez disso, isso é meio que tornando-se dolorosamente óbvio várias vezes que ela realmente não quer ir antes de finalmente sair,
enquanto também salva a vida de Luffy e depois ocupa por Zoro quase morrer. Enfim, né? Bom, galera, a próxima grande mudança, é claro, foi ter Arlong e os Homem Space aparecerem bem no início da história, o que honestamente eu acho que funcionou muito bem. Se bem que se não fosse por aquela estranha luta entre Arlong e Luffy no Baratie, onde ele simplesmente limpou o chão com o Luffy, o que canonicamente há sim no original. E é claro que houve a maior mudança de todas, Garp sendo o principal antagonista da marinha, perseguindo Luffy pelo West Blue já. E embora eu realmente goste dessa ideia como conceito, basicamente pegando a interação de Garp com os Chapéus de Palha em Water 7 e inserindo-a mais cedo na história aqui, a execução de toda essa coisa simplesmente não foi tão bem feita. Acho que primeiro devemos acreditar que Garp realmente quer capturar Luffy, mas não pode. O que sabemos que, dado o quão poderoso o Garp é, não seria nenhum problema para o Garp, né, capturar o Luffy, né, absolutamente para ele. Então, no final, é suposto ter sido todo esse teste para ver se Luffy estava pronto. Então o Garp foi lá e enviou o Mihawk para capturar o Luffy como um teste. Mas também nenhum desses faz sentido para o personagem de Garp, realmente. Porque quero dizer, ele não é do tipo que realmente tentaria capturar seu neto, né? Apenas veja como ele reagiu durante a execução de Ace e Marineford. Mas ele também não é exatamente o tipo de garantia que Luffy tivesse pronto para se tornar o próximo rei dos piratas. Do contrário, ele realmente teria estado lá no mangá, o que ele não estava. Então eu gostei da química entre os personagens e ver Garp interagir com os personagens como Mihawk e Zeph. Porque, por exemplo, no original a gente não vê o Mihawk interagindo com o Luffy e nem o Zeph interagindo com o Luffy, né, da mesma forma que ele interagiu no live action, né? Porque no original a única coisa que ele falou com o Luffy foi para lavar os pratos no original. Mas não, no live action ele falou mais com o Luffy, mais a fundo, e teve mais essa interação entre esses personagens com o bando do Chapéu de Palha. E dito isso, mesmo que sim, houvesse um monte de coisas para reclamar sobre o live action de One Piece, no grande esquema das coisas, como alguém que a princípio era extremamente cético em relação a todo esse projeto, minhas expectativas foram honestamente superadas. Mesmo que esse live action não seja perfeito, e apesar dos meus maiores medos, esse programa foi realmente divertido de assistir, realmente me envolveu com os seus personagens. E o mais importante, realmente pareceu que eu estava vendo One Piece ganhar vida, de certa forma. De certa forma, me fez rir. E também teve muitos momentos emocionantes e bons também. E o mais importante, terminei a última cena com um grande sorriso no rosto. Aqui está a minha lista de avaliações para cada episódio. No geral, a série recebe uma sólida pontuação de 8,5 de 10 para mim. Estou genuinamente muito feliz que essa série de One Piece agora tenha uma nova interpretação de si mesma. E espero muito que haja realmente uma segunda temporada para que possamos ver como será. Enquanto isso, aqui está o outro vídeo para você assistir. Eu creio que vai te interessar bastante. Então já clica aqui e confere. E galera, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e deixe seu like, pois nós vamos falar mais e mais sobre One Piece e haverá mais conteúdo do live action também. Também comente aí qual a sua nota para esse live action de One Piece e o que você achou dele também. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, fique na paz, valeu, falou e fui!